Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Bife e vamos aí para mais uma aula aqui no canal Curso WordPress Definitivo. Eu estou aqui gravando uma aula, né, onde eu vou ensinar como fazer aqui uma sessão de biografia, de portfólio, né? Então uma sessão bem legal, bem bonito. E eu me deparei aqui com uma situação que é o momento perfeito para eu explicar para vocês a diferença entre container Flexbox e um container com grade. Lembrando que se você quer conhecer meu treinamento completo, acessem aqui wpdefinitivo.com e vocês vão aprender muita coisa sobre WordPress e Elementor, beleza? Nessa seção de portfólio, pessoal, vocês podem reparar que tem uma estrutura básica aqui, né, de colunas. Então eu tenho duas colunas, duas linhas. Então, quando você se deparar com a necessidade de criar uma estrutura assim e que seja fácil acrescentar novos elementos, então vamos supor que eu tenha 10 projetos para apresentar aqui. Eu quero incluir facilmente os próximos, o quinto, o sexto, o sétimo, sem precisar ficar configurando muito essa estrutura, tá? Então vamos lá, nessa aula eu vou mostrar a diferença de layout. Quando você vai adicionar um novo elemento, aqui em layout tem container que vocês já conhecem bem, né? Na aula passada eu publiquei aqui um tutorial completo de Elementor, mas também tem esse item grade, né? Quando que você vai utilizar um ou outro? Não existe uma regra específica, mas em algumas situações, quando você for trabalhar com tabela ou com elementos, né, com uma grade fixa, por exemplo, 4 linhas e 5 colunas, geralmente trabalhar com grade vai ser mais eficiente, no entanto, com menos possibilidades de customização. Então, olha só que interessante. Eu vou adicionar aqui um container normal, Flexbox. Vou ir em estilo, colocar uma cor de fundo escuro, avançado, e vou colocar um preenchimento superior de 90 e inferior de 90. Esse daqui, ó, quando você vai editar esse meu container, por padrão, ele já tem o estilo Flexbox. Você pode alterar para grade e determinar quantas linhas e colunas vão ter dentro desse container, tá? Mas ele, ó, não deixa de ser container, certo? Então, tanto Flexbox como grade são containers, mas cada um com uma estrutura de layout diferente. Esse meu container principal, eu quero que ele seja Flexbox. O que eu preciso agora? Né? Eu preciso criar 4 containers internos com a possibilidade de acrescentar mais containers. Se você fizer isso por meio de containers, vai ser mais complicado. Então vamos adicionar container Flexbox, né? Vou adicionar aqui, ao invés de adicionar diretamente uma grade, que seria mais fácil e vocês vão entender por quê, eu vou adicionar aqui um container, que é o que muitas pessoas ainda vão fazer. Esse meu container eu vou duplicar e o meu container principal eu preciso colocar ele em horizontal. Então reparem que já começou uma configuração, né? Precisei duplicar os containers, agora eu tenho 2 containers internos e o container principal está na horizontal. Eu quero adicionar mais um container, né? Então, ó, coloquei aqui uma imagem, por exemplo, no primeiro container. Pegar essa imagem aqui e no segundo container eu coloco outra imagem, que vai ser essa daqui. Agora, bom, meu portfólio aumentou, eu quero colocar o meu terceiro trabalho. Eu venho aqui nesse container e duplico. O que acontece? Ficou em 3 colunas, não é isso que eu quero. Então eu preciso determinar qual vai ser a largura de cada um desses containers, qual vai ser o espaçamento entre eles, etc. Então o meu primeiro container eu vou editar e vou ir para largura total, vou colocar aqui 50%. O segundo container, 50%. E o terceiro container, 50% também. Eles ainda estão em 3 colunas, então eu vou no meu container principal e preciso envolver. Ó, aqui onde está envolver, eu vou habilitar. E agora sim, eles estão respeitando a largura de 50%. No entanto, o meu container principal, ele tem espaçamento entre os containers, então não pode ter 50%.
Vou pegar aqui o meu container novamente, ao invés de 50%, vou colocar 48%, o outro container 48% e o outro container 48%. E agora sim, eu posso acrescentar mais trabalhos. Então, ó, esse meu outro container, meu portfólio continuou aumentando. Então, eu venho aqui, duplico esse container e altero a imagem. Agora eu tenho mais um trabalho, duplico esse container e tenho outra imagem, posso colocar aqui. Então agora sim eu posso ir acrescentando, ó, diversas imagens. Aqui ficou uma diferença essas duas. Vamos ver o que que é. Eu vou publicar essa página e visualizar. Não, tá certinho. É só ali no visor, né, no ambiente do Elementor que está torto, mas está certinho aqui, tá? Então assim, eu criei, né, essa minha seção de portfólio por containers. E aí, ó, cada um desses itens, ó, viraram um container. Então eu tenho diversos containers aqui dentro, além de ter me dado mais trabalho para criar. Quando eu venho aqui, ó, em estrutura, olha só a quantidade de containers que eu utilizei só para criar esse portfólio aqui, ó. Deixa eu selecionar aqui o meu container. Ó, tudo isso daqui, ó, eu vou até renomear aqui para portfólio. Ó, tudo isso que tem aqui dentro de portfólio são containers que nós tivemos que criar, ó. Ou seja, é mais código que foi gerado na nossa página. 1, 2, 3, 4, 5, 5 containers, um para cada imagem, certo? Então é assim que você criaria esse portfólio com containers Flexbox. Agora olha que interessante, vamos criar agora essa mesma estrutura, só que com grade. Eu vou adicionar novamente um container principal, preenchimento superior de 90, inferior de 90 e o plano de fundo, vamos colocar uma cor diferente agora, colocar aqui esse tom de vermelho. E vamos fazer a mesma coisa, só que ao invés de utilizar container Flexbox, vamos utilizar uma grade. Então eu venho em elemento, pego a grade e arrasto para cá. E é simples assim, nós temos apenas um container, que ele tem, né, o layout grade, e aqui você simplesmente vai determinar quantas colunas você quer colocar e quantas linhas. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 colunas e 2 linhas. Não preciso trabalhar a largura da coluna, não preciso trabalhar alinhamento, direção de container, nada. A estrutura ela já vem pronta. E agora é só eu acrescentar as minhas imagens. Coloco uma imagem aqui, coloco outra imagem aqui, coloco mais uma imagem e coloco outra imagem. Então pronto, de uma forma muito mais fácil, nós criamos aqui também uma seção de portfólio e nem sequer ficou torto aqui, ó, na visualização igual ali em cima, né? Então, nesse caso, quando você vai trabalhar com uma estrutura que já vai ser definida, quantas colunas são, quantas linhas, você pode trabalhar com grade. A diferença é que você tem menos possibilidade de customização. Algo que faltou também, né? E o que acontece se você quiser acrescentar trabalhos aqui no seu portfólio? Basta você alterar a estrutura da grade. Então, edita a grade. Ao invés de ter 2 linhas, agora eu preciso que tenha 3 linhas. E aqui nesse último item, ó, nosso portfólio cresceu. Coloquei uma outra imagem. Opa, colocar essa, ó. Certo? E esse último espaço você simplesmente deixa vazio, ó. Pronto. Só que isso daqui não vai aparecer na tela, quer ver? Ó, vou publicar aqui. Esse contorno, ele não vai aparecer na sua página, ó. Vai ficar aqui, ó, um espaço vazio, assim como ficaria aqui, né? Então, nesse caso, você consegue, né, com muito menos configurações, obter o mesmo resultado. Qual que é a única diferença?
como esse daqui, ó, tem container para cada imagem, né? E olha aqui na estrutura também. Antes nós tínhamos gerado, ó, portfólio e 5 containers. Agora nós geramos apenas, ó, portfólio 2, a grade, e aí a grade, né, ela vai ter as suas imagens, né? Então, ao invés de gerar 5 containers, nós geramos apenas uma grade, certo? Qual que é a diferença? É que você vai ter mais possibilidade de customização em cada um desses containers, né? Então, por exemplo, se nesse container da imagem você quer ter um preenchimento de 50, ó, você consegue. Nesse caso, não, você não vai conseguir customizar cada um, cada elemento da sua grade, cada célula, tá? Ou seja, é muito mais prático você criar com grade, no entanto, você vai ter menos possibilidade de customização individual. Nesse caso, a cada um desses containers você vai ter mais possibilidade, né? Por exemplo, nesse outro container você quer colocar uma borda. Então você coloca aqui uma borda sólida de 5 pixels vermelha. Você conseguiu colocar essa borda porque é um container. Nesse caso da grade, você não consegue, ó, customizar a grade, né? Você vai ter que customizar o bloco de imagem, certo? Então, essa é uma diferença, né, bem significante e pode fazer aí total diferença na hora de você construir uma página mais profissional. Você saber o momento exato, né, a ocasião correta para utilizar uma grade, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? E agora eu vou continuar aqui com a produção da minha aula dessa sessão aqui, ó, de portfólio. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau!